Olá! Você sabia que mais de 35% da população brasileira sofre com algum tipo de dor crônica, muitas vezes de forma tão severa que compromete as atividades sociais e profissionais? Qual a relação entre a dor e os hábitos do nosso dia a dia, como sono, alimentação e nível de estresse? Para falar sobre a origem, os tipos mais comuns e as formas de tratamento da dor, nós trouxemos hoje para o nosso podcast alguns dos especialistas do Centro de Coluna e Dor do Grupo Lefort. Estão conectados conosco por meio de plataformas digitais o Dr. Vinícius Guirado, neurocirurgião e coordenador do grupo de coluna e dor do Grupo Lefort, o Dr. André Torloni, médico com ênfase em reabilitação, a fisiatria e também membro da equipe, e o Dr. Elton Rezende, psiquiatra, membro do Centro de Coluna e Dor, além de coordenador científico do Comitê de Hipermobilidade da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, a SBED. Quero agradecer a participação de todos e começo com uma pergunta mais geral para o Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, para explicarmos aos nossos ouvintes, quando uma dor é considerada crônica e precisa ser levada ao conhecimento de um especialista para tratamento? A dor é considerada crônica quando ela persiste ou ela se repete por mais de 3 meses em algum lugar do corpo e que necessariamente esteja associado a algum tipo de sofrimento emocional ou alguma incapacidade, ou seja, que interfere nas atividades da vida dessa pessoa ou interfere em algum tipo de atividade social que ela faça. É assim que a gente considera a dor crônica. Portanto, é uma dor que tem que persistir por mais de 3 meses ou se repetir naquele local do corpo. Ela não tem uma intensidade, né? É mais a duração, o período em que ela gera algum tipo de incômodo, é isso? Sim, essa definição que eu mencionei, ela é dada pela Associação Mundial para o Estudo da Dor, a IASP. Essa associação internacional para o estudo da dor é bastante conhecida e ela que definiu isso ao longo do tempo. Inclusive, a última revisão em que eles atualizaram essas informações foi em janeiro do ano passado, em 2019. Então, é bastante recente essa atualização. E quando que você deve procurar um especialista, né? Em geral, a mensagem é quando a dor está te atrapalhando, está atrapalhando a sua vida de forma a você perceber que existe interferência na sua vida diária ou nas atividades sociais. Existem alguns pontos importantes que têm que ser lembrados, que existem os chamados fatores de risco para que essa dor se torne crônica. E algumas coisas que chamam a atenção para a gente entender de onde vem essa dor. Então, existem 2 tipos de dor crônica. A dor crônica primária e a dor crônica secundária. A dor crônica primária é aquela dor em que você não identifica uma estrutura que está lesionada ou que está, de fato, doente no sentido de que o órgão tem um machucado, tem uma lesão evidente, mas aquele órgão provoca dor. Existe uma alteração da função química do cérebro em que ela identifica aquela região como dolorosa, e aí é uma dor tipo primária. E as dores secundárias são aquelas em que você consegue identificar uma causa para aquela dor. Então, por exemplo, uma hérnia de disco, ou uma artrose no joelho, ou, por exemplo, uma dor do câncer em que a estrutura está doente por causa do câncer, né? Aquele órgão está doente, aquela víscera está doente, e aí ela provoca dor. Então, por exemplo, a dor crônica primária tem 4 tipos mais comuns. É a dor generalizada, por exemplo, a fibromialgia é um tipo de dor crônica primária, é uma dor generalizada. Existem as chamadas dores relacionadas a síndromes complexas, como a dor de cabeça, por exemplo, ou como a dor na ATM, na articulação temporomandibular. Existe também a dor visceral crônica, que acontece quando a pessoa, por exemplo, tem a chamada síndrome do intestino irritável e que tem dor abdominal. E também a dor muito comum, que nós vamos comentar mais para frente, que é a lombalgia crônica, que é a dor nas costas. É um tipo de dor crônica primária. A gente faz a investigação e não identifica, na maior parte das vezes, alguma estrutura que está doente. E as dores secundárias, só para finalizar, são aquelas, como eu disse, que você consegue identificar uma estrutura que está doente e, portanto, provocando dor. Né? As dores crônicas secundárias mais comuns são aquelas relacionadas, por exemplo, ao câncer,
a uma dor pós-cirúrgica ou pós-acidente, um trauma. A dor neuropática, que é um tipo de dor de origem neurológica, é um tipo de dor crônica secundária. Existem também uma dor de cabeça ou mesmo uma dor orofacial na região da face, que tem muita inervação, que também é dor secundária. Além de uma dor visceral secundária e além de uma dor musculoesquelética secundária. Quer dizer, para toda primária, em geral, você tem uma secundária. Significa que você identificou uma causa para aquela dor. Ok. E dentre esses tipos todos, doutor, quais são os mais comuns? E tem uma idade, um momento da vida em que elas são mais prevalentes? Então, como você já colocou, a dor é um fenômeno mundial, enfim, estudado por várias áreas e é muito comum. Então, existe essa prevalência de 20% da população do mundo tendo dor crônica hoje, né? Às vezes varia bastante, mas os estudos que a gente confia têm esses dados. Por exemplo, aqui na América Latina, a prevalência de dor crônica é em torno de 18%. E alcança as faixas etárias em torno de 40 a 50 anos. Isso, de maneira geral, é importante entender que essa é uma frequência relativa. A gente está falando da média. Mas a gente entende e sabe, os dados mostram que à medida que o tempo passa, que as pessoas envelhecem, a frequência de dor aumenta. Porque o envelhecimento está associado ao surgimento de outras doenças no corpo, que a gente chama de comorbidades ou multimorbidades, que, por exemplo, diabetes, hipertensão, artrose, outras doenças. Essas doenças favorecem ao imobilismo, ao pouco movimento. O pouco movimento, de alguma forma, prejudica a dor. O envelhecimento também diminui a quantidade de músculos do corpo. E aí você se movimenta menos, tem mais chance de ter dor. Em resumo, as pessoas mais idosas têm mais risco de ter dor crônica por esses fatores. Agora, você me perguntou quais são os locais mais comuns que existem, né, no corpo que dão dor crônica. Sem nenhuma dúvida, são dois os principais. Por frequência, a dor de cabeça crônica, enxaqueca, por exemplo. Por exemplo, uma enxaqueca, é uma das dores mais comuns que existe. E a segunda dor mais comum crônica, nós estamos falando de dor crônica, é a dor nas costas. Agora, quando a gente fala, nós estamos falando de frequência, o que é mais comum. Agora, quando a gente fala de sofrimento, qual é a dor que mais provoca sofrimento? Sem nenhuma dúvida, a dor nas costas. Do ponto de vista da frequência de dor crônica. É claro que cada tipo de dor provoca o seu sofrimento e atrapalha a vida da pessoa. Mas como a gente fala de prevalência, uma visão epidemiológica, populacional, a gente está falando de muitas pessoas, essas informações são as mais importantes. Cada uma delas, os colegas podem colocar, tem a sua característica, a sua peculiaridade. E, só para finalizar, as dores em geral, como o próprio Dr. Elton já comentou em outra oportunidade, são mais comuns em mulheres, mas pode existir subnotificação da população masculina que não vai até a procura de um médico e, portanto, não faz o diagnóstico. Mas, eu vou dar o último exemplo, no centro de coluna e dor do Hospital Lefort, a frequência maior é de mulheres, e mulheres jovens que têm dor crônica. Há um motivo para essa incidência maior entre mulheres do que entre homens? Existem várias questões que podem, digamos assim, justificar. Não se sabe exatamente e por que isso acontece, mas o que se sabe, como a gente já comentou, é que existe uma série de fatores que favorecem mais, por exemplo, a mulher ter dor. Então, uma delas é a procura do sistema de saúde, portanto, mais notificação. Uma delas é a questão, por exemplo, hormonal da mulher, né, na época da menopausa, em que muda o funcionamento do organismo e aí tem uma certa prevalência maior para a dor crônica. Existem fenômenos, inclusive, cerebrais, que estão até especulados como causa dessa diferença entre as dores crônicas entre mulheres e entre homens. Mas, em geral, são essas. Nós não sabemos, não sei te explicar exatamente ainda, isso foi um estudo transversal que a gente fez no nosso centro de coluna e dor para identificar qual é a maior frequência de pessoas que nos procuram. E aí a gente identificou que são mulheres, por exemplo. Tá, ok. Doutor André, a gente fez aqui uma rápida passagem, o assunto é bastante amplo, né, com o doutor Vinícius. Eu queria saber a sua opinião sobre o seguinte: a gente tem, claro, vários tipos, são vários os motivos e tudo mais, mas nós vivemos, no momento, um período de isolamento, né? Qual é o impacto desse isolamento
no organismo em relação à dor, né? Esse isolamento pode, a falta de movimento, pode levar à origem de alguns casos ou agravar casos já existentes? Olá, sim, com certeza, né? Se a gente encarar que o indivíduo, na sociedade atual, ele é dotado de uma determinada rotina, certo? E, Uhum. dentro dessa rotina, o indivíduo pratica ou praticava atividades benéficas para a sua saúde, para o seu tônus muscular, para a sua condição muscular e de alongamento, e a partir de um determinado momento essa possibilidade é retirada dele, é de se esperar que pessoas que realizavam atividades de práticas esportivas, caminhadas, exercícios diversos, e tiveram essa prática interrompida, eles têm a qualidade do seu organismo deteriorada na natural proporção em que ela vai diminuir a prática da atividade física. Ao mesmo tempo, nós temos também pensar em outros pacientes que já vinham no tratamento horizontal, né, com o fisioterapeuta, com o médico, e que viam num processo de melhora e que, de repente, tiveram esse tratamento interrompido, né? Esse seria um outro perfil de paciente que também teve uma piora do quadro de dor. E um outro perfil de paciente que também, por vezes, teve o seu episódio de dor desencadeado durante o nosso período de quarentena, né, de pandemia, são os indivíduos que, por aspectos psicoemocionais de diferentes naturezas, como a separação de parentes, né, tá isolado dos pais, dos avós, ou preocupação com os filhos, preocupações financeiras, tem, por exemplo, sua qualidade do sono prejudicada, né? Isso hoje já é muito bem estabelecido, que a qualidade do sono do indivíduo é extremamente importante para o processo de autorreparação do seu organismo. Isso quer dizer que uma pessoa que dorme mal, ela é mais propensa a sentir dor, certo? Então, só da gente pensar que os indivíduos, nesse momento de quarentena, observaram um aumento na incidência de quadros como insônia, né? Isso por si só já explica um aumento na incidência de dor. Além disso, foram as pessoas que passaram a trabalhar a partir do ambiente doméstico, certo? Então, assim, dentro do ambiente doméstico, vários aspectos que nunca foram pensados começam a ter seu valor, como no caso a ergonomia. O local onde você senta, a cadeira onde você senta, a mesa onde você escreve, muitas vezes para o indivíduo que não trabalha em casa não tem tanta importância porque a mesa ali ele utiliza para fazer refeições, para conversar, não para ficar 6, 7 horas num laptop escrevendo. Então, a partir daí, você tem um outro perfil de paciente que pode iniciar um quadro de dor durante a pandemia, né? Então, acho que nesse apanhado geral são diferentes possíveis causas que contribuem para a ocorrência de dor durante a pandemia. Doutor Elton, apenas para detalhar um pouco mais essa questão do sono, qual é o impacto dos distúrbios do sono na incidência ou na intensidade da dor? Sim, o André colocou muito bem aí, foi muito bom ele ter mencionado. É, Existem alguns trabalhos indicando que pacientes, em torno de 40% de pessoas que sofrem de insônia crônica acabam apresentando dor. E distúrbios de sono e depressão ocorrem em 80% dos pacientes com dor crônica. Então, a prevalência é bastante alta, essa associação entre insônia e dor. Por quê? Durante o sono, você tem uma liberação de várias substâncias do cérebro, né, hormônios, que fazem a reparação cerebral, né? E entre elas, algumas substâncias protetoras. Se você tem um sono mais desregrado, um sono ruim, você vai ter um maior número de liberação de substâncias mais tóxicas e inflamatórias que podem provocar maior risco de dor, né? E também tem uma questão importante, uma elevação do cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, né? Uma pessoa que dorme muito mal tem uma desregulação do cortisol. O cortisol indiretamente pode levar a uma síndrome metabólica e essa síndrome metabólica pode fazer uma elevação de várias substâncias inflamatórias que podem desencadear dor, né? Uma coisa importante, a gente tem falado também com alguns pacientes da importância da atividade física,
porque na atividade física você vai tendo a liberação de algumas substâncias, por exemplo, endorfina, que vai diminuindo tanto a questão da depressão, da ansiedade e da dor aí, né? São substâncias anti-inflamatórias que o próprio corpo acabam liberando. Você falou também da associação da questão psiquiátrica. É importante destacar a questão psiquiátrica, porque grande parte de pacientes com dor crônica, quase a metade, tem uma grande associação de depressão e ansiedade. Tem alguns trabalhos indicando também que 30% de pacientes com enxaqueca têm transtorno de pânico e ansiedade associados. Então, é muito comum aparecer no consultório psiquiátrico pacientes que têm um quadro de depressão e, quando você vai investigar, tem um quadro de dor também. E aí que entra a questão da importância do tratamento multiprofissional, a importância do nosso grupo, de você poder compreender esse indivíduo como um todo, né? Entender que ele está com uma qualidade de vida muito ruim e que você precisa tratar essa parte da saúde mental até para ele poder ter maior adesão ao tratamento. Um paciente que está deprimido, ele dificilmente vai procurar ajuda, né? A questão do pragmatismo, né? Da vontade de buscar, de fazer as coisas, ele acaba protelando o tratamento, acaba deixando de fazer as condutas orientadas pelo médico, tomando a medicação de maneira inadequada. E o paciente que está mais recuperado da depressão, ele é mais aderente ao tratamento e ele tem uma resposta muito melhor em relação ao tratamento da dor. Ok. Dentro da sua área, psiquiatria, né? Psiquiatra Sim. que tem um paciente com dor, né? E como o senhor mesmo mencionou, não vai atrás, né? Não está até com capacidade, né, de ir atrás de tratamento. Esse psiquiatra, ele está hoje, né, no Brasil, bem orientado para encaminhar esse paciente para um núcleo ou um serviço especializado em dor, como esse do Lefort? Pois é, o que a gente tem percebido é que vários pacientes já estiveram em outros serviços e sem resolução e acabam chegando no grupo com uma história de que já passou por vários especialistas e que muitos não identificaram um quadro depressivo, né, não identificaram a causa da dor e que são pacientes que fazem uso inadequado de medicações, principalmente de analgésicos, fazem abuso de analgésicos, de opioides. E quando esses pacientes têm um tratamento mais direcionado, eles têm uma excelente recuperação, né? Eles não chegam a melhorar completamente da dor, mas eles melhoram a qualidade de vida. Eles melhoram o relacionamento interpessoal, melhoram o desempenho profissional. A gente faz um tratamento que a gente associa à terapia cognitiva comportamental, que é uma maneira de ele enxergar a dor não como se fosse um empecilho para a vida dele, para ele poder enxergar outras coisas importantes na vida. Ele não, o que a gente chamaria de catastrofização da dor, né, que o paciente de dor crônica geralmente apresenta. Ele tem uma grande dificuldade em aceitar o tratamento e de levá-lo adiante, né? Isso vai criando até uma certa animosidade entre os familiares, acabam achando que aquilo é uma frescura do paciente, né? Os familiares chegam na consulta geralmente acompanhando o familiar e a gente tem que fazer essa orientação também para fazer uma compreensão de que aquilo é uma condição crônica, que tem tratamento, que ele precisa realizar o uso correto da medicação. A gente orienta também realizar as atividades com fisioterapia, que no nosso grupo também tem uma excelente equipe de fisioterapia que tem uma excelente resposta quando feito de maneira adequada. A gente vê muitas vezes eles tentam ficar em repouso, né? O que a gente tem estimulado é que eles façam algumas atividades, né? Que voltem a trabalhar, que tenham uma vida normal, né?
continue fazendo as suas atividades, né? Principalmente atividade física, atividade profissional, e que se o paciente ele fica mais em repouso, se ele fica mais isolado, né? Ele acaba ficando mais depressivo e não tem uma boa qualidade de vida, né? Ele vai ter um isolamento social maior, né? A gente vê que o tema ele é muito complexo, né? Quer dizer, a dor tem várias causas, vários também desdobramentos, né, para o indivíduo. Uma coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte: a gente coloca muito a questão da dor crônica, né? Isso, na verdade, acaba surgindo por qual motivo? Porque a dor aguda, a dor incapacitante, né? Então a gente está falando de dor nas costas, né? Aquela dor que incapacita o indivíduo, que o indivíduo não consegue andar, que ele deu aquele mau jeito que ele fala, essa dor leva o paciente ao pronto-socorro, ao pronto atendimento de imediato, ou em 1, 2 dias, né? Porque esse paciente ficou muito limitado. Agora, o que a gente está falando é que, por exemplo, vamos colocar o caso da lombalgia, ou mesmo uma cervicalgia, né? Uma dor no pescoço. Essas dores, elas são, digamos, sanadas, né? Que eu falo, o pronto-socorro vai para apagar um incêndio, digamos assim, dá uma medicação endovenosa, né, na veia, uma medicação mais forte para o paciente sanar ali a sua situação, só que, para conseguir ter um mínimo de conforto, só que o que acontece é que muitas vezes esse quadro ele não é solucionado, né? Ele é amenizado. E aí, a partir daí, o indivíduo começa, na maioria das vezes, e esse é o tipo de paciente que a gente está acostumado a avaliar e tratar e acompanhar no centro de coluna e dor, é o quê? É o paciente que, depois de inúmeras idas ao pronto-socorro, ele percebe que a qualidade de vida dele está péssima. Cara, meu tratamento não está evoluindo, né? Até que ele busca um atendimento fora do pronto-socorro, né? Um atendimento ambulatorial, onde vai ser feita uma investigação mais pormenorizada, onde vai ser utilizado estratégias de tratamento que não só as medicamentosas, mas muito provavelmente o uso de recursos de fisioterapia, né? Então, é importante frisar para a pessoa que está ouvindo esse podcast que as dores elas incidem de diferentes maneiras. Acostumado a lidar, são essas dores que elas persistem por algum tempo e de diferentes naturezas, né? Então, seja uma dor nas costas, ou seja, uma cirurgia que depois de 2, 3 meses o paciente ainda sente aquele incômodo, né? Então, é esse ajuste fino no tratamento do paciente que a gente acaba tentando focar na nossa abordagem ambulatorial, né? Do nosso centro de coluna e dor. Quer dizer, né, doutor Vinícius, o atendimento pelo pronto-socorro, um tratamento paliativo, ele tem limite, né? O doutor André fez um excelente comentário a respeito dessa transição que o paciente faz do pronto-socorro, da urgência, para a procura de um centro de dor. É bastante comum o que ele comentou, muito importante que a gente entenda isso, que as pessoas entendam isso. E aí, existe um estudo do grupo de pesquisa australiano para o estudo da dor, né, que fez entrevistas com mais de 2.000 pacientes e para entender por que eles buscavam um centro especializado em dor, né? E uma das principais causas da busca do paciente que quer entender o que ele, enfim, por que ele está com dor crônica, é querer saber o diagnóstico, ele quer saber a causa, por que eu tenho dor, ele se pergunta. Outra coisa é ele quer também entender que tipo de medicamento eu posso tomar, já que, como o André colocou, no pronto-socorro você dá um remédio na veia, endovenoso. É possível fazer outro tipo de tratamento? É nesse ponto que eu chamo a atenção para a necessidade da chamada assim, educação para a dor. É muito importante que o médico que trabalhe com dor, os profissionais da saúde que trabalhem com dor, e a gente tem enfatizado bastante isso no nosso grupo, é essa conversa em comum, é a compreensão do mesmo assunto por pessoas de diferentes especialidades e que consiga explicar em palavras fáceis para o paciente o que ele tem. Ele busca isso. Os pacientes frequentemente digamos assim, nos comentam que é raridade encontrar médicos ou profissionais de saúde que estão sabendo, que conseguem me escutar, que me dão atenção. Uma das principais queixas desses pacientes que procuram esses serviços
são as abordagens que eles chamam de apressadas, são consultas rápidas, superficiais, em que o médico só passa um remédio e dá alta. Então, e outra coisa que é bastante interessante e frequente, os pacientes não querem fazer cirurgia, eles têm medo de fazer cirurgia. É muito comum que se proponham cirurgias para tratamento de dor em que o paciente não concluiu um tratamento bem feito numa equipe multidisciplinar. É bastante eficiente o tratamento de uma equipe multidisciplinar, como o Elton já tinha enfatizado, da terapia cognitivo-comportamental, da fisioterapia que nós temos, de que é bastante baixa a frequência de indicação de cirurgia para quem tem dor crônica. Essa frequência de indicação cirúrgica fica em torno de 20%, 30%. É claro que tem inúmeros tipos de diagnósticos de dor crônica que precisam de tratamento cirúrgico, sim, mas são diagnósticos muito específicos e que nessa frequência populacional que a gente está conversando são muito raros. Mas, de maneira geral, é muito pouco frequente que se precise fazer cirurgia para esses pacientes. E uma outra coisa que é bastante comum que o paciente quer saber é se essa ressonância magnética que eu fiz, que mostrou esse problema, é isso que causa a minha dor? A gente vai lá e explica para ele o que causa dor e o que não causa dor. E é interessante comentar que é muito frequente que a gente desmistifique essa ideia de que uma hérnia de disco causa dor. Uma hérnia de disco pode causar dor, sim. Mas é absolutamente frequente que uma hérnia de disco não cause dor. A maior parte das pessoas tem hérnia de disco, não sabe que tem porque não faz ressonância, e, portanto, a hérnia de disco não causa dor. Essa é a mensagem importantíssima que tem que ficar. Estou dando um exemplo de uma doença bastante comum. Então, eu queria até perguntar para vocês, o senhor falou aí do paciente que às vezes fica receoso de uma cirurgia e tudo. A gente está com um momento aí de pandemia, todo mundo em casa. Eu acho que é importante reforçar, né, essa questão. Como estão os tratamentos para dor hoje, né? Dentro do Grupo Lefort, como é que vocês percebem isso? Os pacientes estão dando a atenção necessária para esse problema? Eu acho uma coisa que tem me chamado a atenção nessa pandemia é que, infelizmente, muitos pacientes acabaram se desestabilizando e piorando a dor. Pacientes que antes estavam bastante estabilizados, né? E que com a pandemia acabou tendo essas alterações de sono e acabaram assim, quebrando a rotina, acabando dormindo mais tarde, acordando mais tarde, tendo menor exposição solar, menor atividade física e aumentando o quadro de ansiedade, de depressão, de dor, começou a ter mais conflitos familiares e, consequência, aumentando a dor também, né? Então, acho que a importância, e isso vale destacar, a importância de manter sempre o segmento, né? Evitar de abandonar o tratamento aí, porque o que essa pandemia eu aprendi aí nesse período em que os pacientes ficaram ausentes do tratamento é que a falta, né, de acompanhamento mais regular acaba tendo um retrocesso no tratamento, né? Essa continuidade, ela vale, quer dizer, seja o tratamento farmacológico, o tratamento pré-cirúrgico, o exame que foi indicado, quer dizer... Sim, exatamente. Existe a necessidade de dar andamento a essa terapêutica, né, em geral, né? Isso. Aliás, isso é até uma grande preocupação que nós temos, esse pós-pandemia. Como é que vai ser as consequências desses pacientes que deixaram o tratamento, né? Infelizmente, involuntariamente, né? E que vai ter uma grande demanda aí para frente. Eu acho que é importante a gente destacar que é necessário voltar. Eu sei que há a importância do Covid agora no momento da prevenção, mas de não deixar de lado esses tratamentos, porque eu fico preocupado com a questão da gravidade, da evolução desfavorável mais adiante aí, né? Colocando aí em contexto, né, de coronavírus e o tratamento de dor, então se a gente pensar, né, que os nossos pacientes, eles normalmente demandam muito mais do que uma consulta, eles demandam um acompanhamento, seja com intervenções pontuais farmacológicas ou com pequenos procedimentos, né,
com anestésicos ou um alívio de pontos musculares que estejam muito tensos, ou seja, com sessões de fisioterapia, né? E depois um retorno breve ou um retorno mais alongado para a gente seguir e ir avaliando esse paciente, já que são pacientes que, notadamente, têm dores bastante tempo, né? Então, são pacientes que dificilmente em uma consulta você consegue resolver todas as demandas dele. Então, com esse perfil de paciente, é difícil, num momento como esse, você dar o segmento adequado que você precisa, né? Então, você consegue enfatizar a necessidade de manter os regimes medicamentosos, consegue enfatizar, olha, você não vai conseguir fazer a sua fisioterapia, mas tente pelo menos fazer esse tipo de atividade física, tente pelo menos, assim, você vai tentando adequar a necessidade do paciente à possibilidade dele no momento atual, né? Mas o que a gente observa, não só no Lefort, como em outros locais de atendimento desse tipo de paciente, que é o paciente ambulatorial, é que no primeiro momento teve aquela sensação realmente de pânico, nossa, não posso sair de casa de maneira nenhuma, seja por medo de pegar coronavírus, seja pela quarentena imposta, e aos poucos agora, né, digamos, com o arrefecimento aí da pandemia, São Paulo conseguindo sair aos poucos, os pacientes vão retornando, né, para o atendimento ambulatorial, mesmo porque é um receio dos pacientes, que eu considero bastante razoável. Eu falei assim, olha, tipo, tudo bem, eu tenho essa dor há bastante tempo, só que eu não sei se eu quero ir para um hospital, né, e talvez me expor a pacientes que possam estar contaminados, né? Então, eu acho uma preocupação extremamente razoável, né? Mas aos poucos os pacientes estão retornando, né, para o acompanhamento ambulatorial, e aí acho que essa preocupação do Elton realmente muito real, né? O efeito rebote, né? O represamento de pacientes represamento de tratamento para pacientes que já vinham num segmento, né? Então, esses pacientes eles vão voltar aos seus tratamentos médicos e provavelmente vão acarretar outros problemas, né? Como aumento de tempo fila de espera para consulta, né? Aumento de prazo para retorno, essas questões mais administrativas burocráticas, né? Que acabam acontecendo quando o sistema acaba sendo sobrecarregado, né? Acho que esses seriam as principais preocupações no momento pós-pandemia. E para esse paciente que está com receio, se identificou com esse podcast, né? Ele está com receio de ir para o hospital, mas ele também está com incômodo, às vezes insuportável, de dor e tudo mais. Qual é a orientação que vocês especialistas dão para esse paciente? E uma vez indo a um centro como o do Lefort, né? Como é que é o fluxo dele lá dentro? É um fluxo separado do Covid? Como é que é essa jornada dentro do centro de coluna e dor do Lefort? Olha, eu posso falar que, em relação ao atendimento, o Lefort está extremamente cuidadoso com os pacientes, né? Ele separou uma ala, né? Fica distante do hospital, tem a ala dos ambulatórios, tem todo o cuidado, toda a asepsia que é realizada, todos os profissionais atendem paramentados, tem um intervalo entre uma consulta e outra para o paciente não ficar esperando. Eles têm sido atendidos extremamente de maneira rápida, né? Eles não ficam esperando na recepção. É feito a consulta de maneira adequada. Eu acho que é importante ter em mente que ele deve continuar o tratamento, né? Infelizmente, a pandemia não fez com que desaparecesse as outras questões de saúde, né? E eu estou observando que estão piorando essas questões de saúde e que isso que acaba deixando preocupada toda a equipe. Então, acho que é importante ver a grande preocupação que o Lefort teve e tem, né, com os pacientes. Assim, fiquei muito seguro em retornar ao trabalho e os pacientes se sentem satisfeitos. Eu tenho percebido uma satisfação deles em voltarem ao tratamento Lefort. Eles se sentem extremamente seguros. Eles não têm tido queixa em relação a isso, né? Então, eles ficam temerosos, né, de ir para um local onde tem pacientes com Covid, mas o ambulatório ele é separado do hospital, né? Tem um hospital onde tem os pacientes internados com Covid e o ambulatório que fica até uma certa distância, fica quase dois quarteirões.
e tem uma entrada somente para os pacientes ambulatoriais. O paciente coronavírus, essencialmente, é um paciente de pronto-socorro e, em alguns casos, paciente de UTI, né? Então, o fluxo para esses pacientes tem um determinado fluxo arquitetônico mesmo. Ele entra por um local e vai para o pronto-socorro e depois para uma UTI. O centro de coluna e dor, ele é um centro ambulatorial, né? Ele está completamente fora, fisicamente fora do ambiente de pronto-socorro e UTI do hospital, da outra unidade do Hospital Lefort, né? A gente, tendo em vista que são duas edificações, né? Acho que isso é um aspecto que acaba separando fisicamente mesmo os pacientes de coronavírus dos pacientes ambulatoriais das mais diferentes clínicas, né? Tipo, seja da dor, seja cardiológicos, ou os diferentes ambulatórios que são atendidos no prédio ambulatorial do Lefort, né? Então, como o André comentou, e aí como que ele faz, como o paciente que tem dor crônica faz para ser atendido pelo centro de coluna e dor? Qualquer médico do centro de coluna e dor, isso o pessoal do agendamento já conhece o fluxo, pode fazer o agendamento em qualquer médico de qualquer especialidade, porque é o que nós estamos comentando aqui. Todos os médicos têm um preparo de tratamento interdisciplinar da dor. Todos compreendem a dor da mesma forma, cada um com a característica especial da sua área de atuação, né, da sua especialidade médica, mas todos falam a mesma língua. Por que eu estou falando isso? Porque se de repente ele procura qualquer médico e é um psiquiatra como o Dr. El, ele acha que é necessário que faça uma intervenção em um ponto de gatilho, porque ele tem uma tensão muscular específica, ele precisa de uma orientação melhor do ponto de vista de reabilitação. Ele encaminha para o Dr. André. Se o paciente, por um acaso, começa pelo Dr. André, que identifica que ele tem uma hérnia de disco, que acha que o tratamento clínico já foi feito de forma adequada, o tratamento fisioterapêutico já foi feito de forma adequada, ele ainda assim persiste com a dor, ele precisa passar pelo neurocirurgião, que vai avaliar a necessidade não de cirurgia. Quer dizer, essa triangulação, ou todos os outros tipos de articulação de médicos, é possível ser feito dentro do centro de coluna e dor, iniciando por qualquer especialidade médica. Isso é muito importante. Por exemplo, do ponto de vista dos tratamentos, como a gente comentou, os tratamentos podem ser feitos de forma não farmacológica, quer dizer, por exemplo, se você tem dor em algum lugar, você pode fazer um calor local, melhora a dor. Então, é tratamento para dor de forma não farmacológica. Farmacológico, a gente fala, são remédios. Os pacientes podem tomar remédios específicos para dor crônica, que são remédios diferentes dos remédios da dor aguda. Isso é muito importante que seja dito. Precisa de um tipo de conhecimento específico para saber quais são esses remédios, porque eles têm efeitos colaterais e são muito eficientes, por outro lado. E uma vez que o tratamento foi feito com toda essa compreensão que a gente chama de biopsicossocial, né, o nosso modelo de tratamento é um modelo que foi iniciado nos Estados Unidos na década de 70, especificamente em 77, por um psiquiatra chamado Engel, que mudou a história do atendimento médico, tirando uma visão biomédica que existe um problema ali que é só tirar que para a dor. Não, o tratamento cirúrgico é uma parte do tratamento de um paciente. Ele não é exclusivamente a solução do problema, mas, sendo necessário um tratamento cirúrgico, o nosso centro de coluna e dor tem profissionais, nós somos em 5 neurocirurgiões, todos com formação em dor pela Universidade de São Paulo. Nós podemos fazer cirurgia dentro do cérebro, em regiões profundas do cérebro, com alta tecnologia, com o uso de recursos tecnológicos, como aspirador ultrassônico, microscópio, e uma série de outros artifícios tecnológicos que o Hospital Lefort tem. É possível fazer procedimentos na medula espinal, nos nervos próximos da medula, em regiões dentro de cavidades, como, por exemplo, na cavidade abdominal, e em nervos periféricos, em situações de doença do nervo fora do esqueleto axial, que a gente chama. Então, todo tipo de tratamento é possível de ser feito do ponto de vista cirúrgico. O mais comum são os das hérnias de disco, e nós fazemos de forma minimamente invasiva. O que significa minimamente invasiva? São incisões na pele que, para vocês terem uma ideia, é do tamanho de um polegar, e que é possível você ir profundamente, tirar o problema, resolver o problema da alta mais rápido, porque você fez menos abertura de tecidos do corpo daquela pessoa. E o que eu chamo muito a atenção, esse paciente, antes de ir para a cirurgia, ele passou por todos esses profissionais. Ele está, a gente chama de pré-habilitado. A gente
de forma que quando ele vai para a cirurgia, ele sai muito melhor, porque ele foi bem preparado em um centro multidisciplinar. E ele tem a continuidade, isso é fundamental. Nesse ponto, eu preciso enfatizar, a fisioterapia é absolutamente fundamental, mas não é qualquer fisioterapia. É a fisioterapia de profissionais treinados em dor crônica, que têm formação em dor crônica, que entendem dor musculoesquelética. Um exemplo importantíssimo é a área de atuação, por exemplo, do Dr. Elton, com hipermobilidade. Esses pacientes têm um tratamento específico quando tem dor crônica, diferente dos outros, e são poucas as pessoas que sabem desses detalhes de diferenciação de tratamento. E aproveitando o gancho aí do Vinícius, que o doutor Vinícius acabou de falar, a importância da saúde mental, até para preparar esse paciente para o pré-operatório, para o pós-operatório. Eles chegam com os receios, medos, então você já deixa esse paciente mais tranquilo para lidar com todo esse processo da cirurgia, até inclusive da adesão à fisioterapia. A gente sabe que há uma grande associação de dor crônica e transtornos psiquiátricos. Na hipermobilidade, por exemplo, tem grande associação de transtornos de ansiedade e que muitas vezes acaba confundindo com fibromialgia. E você precisa ter o tratamento adequado, direcionamento adequado, a questão da saúde mental também, de trabalhar com o paciente, que a gente tem enfatizado isso muito no grupo, a questão da qualidade de vida. Tá? Eu acho que isso é o principal, esse é o nosso lema, qualidade de vida. O paciente, ele pode ter uma melhora da dor e continuar tendo convívio familiar, convívio social. A gente vê muitos pacientes que acabam abandonando tudo, né? E não consegue dar seguimento ao tratamento. Então, a gente tem visto essa recuperação, né? Isso tem deixado a gente bastante entusiasmado com o nosso trabalho, porque a gente tem visto uma recuperação muito gratificante desses pacientes. Doutor Vinícius, existem sinais de alerta, quer dizer, aquele momento em que o paciente deve saber que precisa procurar um especialista para fazer o seu tratamento? Sim, como eu havia comentado, quando existe uma interferência nas atividades da vida dessa pessoa como um todo, ela se sente com piora da qualidade de vida, ela deve procurar um tratamento especializado. Mas existem alguns sinais que nos fazem ficar preocupados em fazer exames investigativos para saber a causa, porque podem haver um tipo de dor crônica secundária. Existe uma causa que ainda não foi descoberta e que ela precisa ser descoberta para ter um tratamento bem feito. A principal causa que chamaria atenção para uma descoberta da causa da dor é a dor do câncer. Então, o paciente tem uma dor decorrente de câncer que ainda não foi diagnosticado. Então, pessoas idosas que têm dor constante, contínua, que não melhora e que eventualmente piora à noite, ou que está associado à perda de peso, ou que está associado, por exemplo, febre contínua, ou pessoas que têm diabetes e continuam com dor crônica no mesmo lugar, elas podem ter infecção da coluna vertebral. Essas pessoas que têm dor crônica, dor contínua, constante, que não melhora e que às vezes até piora lenta e progressivamente, mas é contínua, e elas podem ter o diagnóstico de alguma doença que ainda não foi feita. Por exemplo, câncer. Fratura osteoporótica. Existe uma fragilidade dos ossos, essa pessoa teve uma queda leve e depois dessa queda ela ficou com uma dor contínua que não melhora e que passou de 3 meses, por exemplo. Ela precisa ser investigada com exames específicos para fazer o diagnóstico. Então, esses sinais de alerta são muito importantes que sejam conhecidos para que esse paciente procure atendimento. Então, um idoso que usa cortisona por longo tempo porque tem asma e que tem uma queda leve em casa e que fica com uma dor nas costas que não melhora, por exemplo, ele precisa de um diagnóstico, porque é muito possível que tenha uma fratura osteoporótica. Ou, se ele tem história de câncer na família, ou mesmo ele tem história de câncer e já está tratado há muitos anos, e ele faz um acompanhamento um pouco distante do seu médico original, ele está com uma dor contínua, precisa ser investigado para ver se não é uma metástase do câncer, por exemplo. Então, seriam os principais sinais de alerta para a preocupação de procurar um centro de coluna e dor neurológico. Agora, existe um sintoma neurológico que eu queria chamar a atenção, que é bastante raro
bastante raro, em torno de 2%, às vezes de 0,2% a 1%, que é a perda de força de um membro. Então, isso pode acontecer em uma hérnia de disco, é muito raro, volto a insistir, mas pode acontecer, e ele precisa de tratamento rápido. Uma dor contínua associada a uma perda de força evidente, porque quando a gente tem dor, a gente mexe menos aquela estrutura para tentar não exacerbar a dor, e isso é uma proteção. Mas eu estou falando de uma perda de função, porque o nervo que está indo para aquele lugar não está funcionando, porque uma dor está destruindo, está matando aquele nervo aos poucos. Então, esse tipo de sintoma, de dor com perda de força, é bastante raro, mas é necessário que ele procure um atendimento especializado. Doutor André, também uma dúvida que eu acho que é muito comum é assim, a gente falou muito em dor crônica, né? Mas uma pessoa com dor num membro específico, uma dor no pé, uma dor no braço, uma dor na perna, ela deve também ou pode procurar centro como o de coluna e dor do Lefort? Sim, essa é uma bela pergunta, né? A dor, ela é um sintoma, né? Ela é um sintoma de amplas causas, né? Então, temos causas musculares esqueléticas, como a artrose, como o desgaste das articulações. Temos dores musculares puras, né? Se é que a gente pode falar assim, são as cervicalgias, né? As dores no pescoço, as lombalgias, dores na região lombar, que podem ou não ser acompanhada de um processo de sobrecarga, como uma hérnia de disco, né? Temos também dores de diferentes naturezas, como num processo pós-operatório. O paciente teve um trauma, um acidente, foi submetido a uma cirurgia de emergência e cursou com dor. Então, são diferentes naturezas da dor que têm total amparo no nosso grupo, à medida que temos profissionais de diferentes áreas e que estão acostumados a lidar com diferentes tipos de dores, com possíveis tratamentos nesse amplo espectro que você pode encontrar. Então, você tem desde procedimentos conservadores, né, como sessões de fisioterapia, adequação de medicações, pequenos procedimentos, até procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos ou, quando necessário, intervenções cirúrgicas maiores, né? Então, acho que o que precisa ficar claro é que o centro de coluna e dor ele está equipado com um material humano que ele é capaz de receber qualquer tipo de paciente com dor. Se porventura o paciente tem uma demanda muito específica do caso, o paciente talvez seja o caso de fazer uma artroplastia do quadril ou uma prótese no joelho, esse paciente vai ser encaminhado sem nenhum tipo de receio, né? Acho que não é do intuito do grupo manter pacientes que, porventura, não se beneficiem do nosso tratamento, né? É isso que eu gostaria de deixar bem claro. O paciente que tem dor, não vem encontrando respaldo em profissionais, o acompanhamento que ele encontra, o grupo de dor do Lefort ele foi montado pensando nisso, né? Nós conseguimos receber diferentes perfis de pacientes e prover a melhor maneira de tratamento possível, mesmo que, se porventura, esse paciente precisa ser encaminhado para um outro profissional, né? Então, acho que essa é a mensagem que a gente gosta de ter quando pensando no trabalho multiprofissional do grupo de coluna e dor. A propósito da explicação do Dr. André, nós usamos a filosofia da unidade de prática integrada proposta por Michael Porter, que é um modelo de atendimento de saúde mundialmente utilizado nos dias atuais. Então, o Centro de Coluna e Dor usa a filosofia de uma unidade de prática integrada. Doutores, obrigado mais uma vez pela participação dos senhores, pelos esclarecimentos trazidos sobre esse problema que afeta tantas pessoas. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por ter acompanhado mais este podcast, uma realização do Grupo Lefort. Gostou do conteúdo? Acha que ele pode ser útil a alguém da sua família, do seu trabalho, do seu círculo de amigos? Então compartilhe. E lembre-se, para ter informações confiáveis sobre dor e dezenas de outras áreas da saúde, basta acessar lefort.com.br. Também é possível acompanhar toda a atualização pelas redes sociais. O Grupo Lefort está no YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram e também no Spotify. Até a próxima!